Espero que sim. Daremos início à nossa aula prática de hoje sobre cereais e massas, ok? Falaremos um pouquinho a respeito dos cereais de início. Então vamos lá, somente recapitulando, cereais são grãos que dão de gramíneas. Essas gramíneas elas podem ser terrestres ou então gramíneas do tipo aquática, como por exemplo o arroz selvagem, né? Mas falaremos um pouquinho também, fora os cereais, a respeito das massas, ok? Venham comigo que eu vou apresentar para vocês. Então, na nossa aula de hoje, o ponto principal da aula foi a cocção de alguns tipos de arroz. A ideia foi querer saber o seguinte: qual é o rendimento do arroz, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês que o primeiro arroz que nós iniciamos a cocção foi 100 gramas de arroz japonês, tá? 100 gramas de arroz japonês. Ele foi levado com 300 ml de água para cocção durante 25 minutos em chama baixa. E olha o quanto ele rendeu, pessoal. Olha como que multiplicou essa quantidade, né? Então aqui no arroz japonês existia 100 gramas de início e aqui ao final no arroz japonês resultou em 253 gramas, isto é, um pouco além do dobro, ok? Tá? Continuando, nós fizemos a mesma prática. 100 gramas do arroz parboilizado foi levado também com 300 ml de água. Essa quantidade de água não foi suficiente, ok? Foi necessário que pudesse depois, né? Se pudesse depois ser colocado uma quantidade ainda maior de água. Então foi colocado depois mais 150, foi agregado mais 150 ml de água. E dos 100 gramas de arroz do tipo parboilizado, o rendimento, pessoal, foi todo esse aqui, olha. Olha a quantidade de arroz do tipo parboilizado. E anotem, por favor, a quantidade de arroz parboilizado. 208 gramas foi o rendimento. Desculpa, 236 gramas foi o rendimento do arroz parboilizado, isto é, ele cresceu também, semelhantemente ao arroz japonês, a mais do que o dobro da quantidade inicial. E depois nós colocamos também um outro tipo de arroz, chamado arroz do tipo cateto, que é um arroz do tipo integral, ok? Ele tem uma quantidade bacana de proteína, uma quantidade bacana de cálcio, de fósforo na sua composição, de potássio, né? É um arroz assim, que ele é um grão do tipo, a gente chama de grão curto, esse tipo de arroz. Ele tem uma textura assim um tanto mais macia, fica mais cremoso. E olha o quanto que ele resultou, gente. Olha aqui, ó. Né? Bastante, né? E esse aqui, sim, de 100 gramas, resultou em 208 gramas ao final. O tempo de cocção, o tempo maior foi desse aqui, do arroz do tipo cateto, por ser um arroz integral, né? Somente lembrando que o tipo de arroz, quando é do tipo integral, ele possui uma quantidade maior de amilopectina na sua composição. Lembrando que os nossos cereais, eles possuem na sua estrutura molecular amilose e amilopectina, tá certo? Então, assim, essa amilopectina vai ser responsável pelo tempo da gelatinização do amido. E é importante que vocês entendam também o seguinte, que quando possuir uma maior quantidade de amilopectina na composição, logo o tempo durante o processo do abrandamento ao fogo será maior, tá? É o caso, então, da versão do arroz cateto, da forma integral, e outros tipos de arroz integral também que por vezes a gente leva para cocção. Esse arroz ele ficou acima do dobro do tempo, né, de cocção quando comparado com o arroz do tipo parboilizado e o arroz do tipo japonês. É importante aqui também que vocês vejam o seguinte, a textura. A textura do arroz do japonês, perceba como ficou unido, venceremos, né, gente? Então essa versão aqui, assim, por vezes tem preparações próprias, que eu quero que o arroz permaneça dessa maneira, por ser um grão curto. Perceba que o arroz do tipo cateto, ele já ficou solto, já ficou com uma outra textura, né? Também um tanto cremoso por ser um grão curto, mas uma outra textura em função da sua composição em amilopectina, ok? E aqui, continuando ainda, o arroz do tipo parboilizado,
eu vou falar pra vocês que foi o que ficou mais solto, né, gente? Olha aqui o arroz do tipo parboilizado, olha como os grãos estão bem soltinhos, né? Por que que isso ocorreu? Porque o arroz parboilizado, ele não requer aquele processo da destrinização, que é aquela etapa onde eu coloco o óleo com o meu alho, com a cebola e levo o arroz para que ele possa receber uma capinha ao seu redor, né, de lipídio, para que depois, durante o processo da cocção, do calor, ele não venha se estourar, arrebentar o grão e ficar unidos. Venceremos como o arroz japonês. Esse tipo de arroz, ele não requer o processo de desterilização, o arroz parboilizado. Agora, no tocante ao arroz polido, sim, o arroz polido é importante que a gente faça esse processo. Só existe um motivo para que eu faça esse processo no arroz do tipo parboilizado. O processo do quê? Desse envolvimento da gordura juntamente com os meus temperos e o sódio, isto é, o sal de cozinha. Quando eu quero que ele permaneça durante longo tempo, durante o processo de permanência na geladeira. Então, quando eu quero levá-lo para a geladeira, o que eu faço? Eu posso simplesmente levar esse meu grão, seja parboilizado, seja o arroz polido comum, né? Junto com os temperos, alho, cebola e o óleo, e devo realizar esse processo da cocção, né? Como se fosse o processo da destrinização ao fogo a seco, tá certo? Sem a presença de água. E depois eu retiro, acondiciono em potes fechados, né? Potes assim fechados, e eu posso guardar por 30 dias assim, a seco. Mas assim, tem que colocar também o sal, ok? O sal na quantidade adequada. Coloca o sal e guarda na geladeira sob refrigeração. Ele dura por 30 dias. E depois, professora, como que eu faço? Depois só coloca água. Colocou a água, aquecer a água, vai e coloca a quantidade de arroz, porque já está temperado. Ele já está apto para sofrer o abrandamento dessa fibra. Ok, gente? Então, quanto aos cereais, o arroz, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, mas é importante que vocês conheçam também os subprodutos, né? As massas que são feitas através dos cereais, outros tipos de cereais. Então eu vou pedir para que vocês venham comigo, ok? Aqui, gostaria de apresentar para vocês a farinha de arroz, né? Farinha de arroz, tá? Aqui a farinha de arroz, aqui a consistência da farinha de arroz. Olha que interessante. Professora, por que farinha de arroz? Gente, vamos lá. Eu não posso me esquecer que o trigo ele é muito consumido. A farinha de trigo é muito consumida. Ela é enriquecida, como vocês sabem, com ferro, com ácido fólico. No entanto, o trigo ele tem na sua composição o glúten, que é a proteína, não é? Então essa estrutura proteica que é seguida de glutenina e gliadina, a gliadina ela pode favorecer a quadros, né, de pessoas que têm intolerância ao glúten, que é o caso de quem tem doença celíaca, ou então pessoas que realmente têm a intolerância somente ao glúten, que se sentem empachada. Então, nesse caso, não pode consumir aqueles alimentos que possuem, né, os cereais que possuem na sua composição o glúten. Quais são eles? Bom, a farinha de trigo, como eu acabei de falar para vocês, aveia, centeio, cevada, ok? Esses alimentos eu devo retirar da dieta. O que eu vou colocar? Então agora eu vou colocar bolos, pães em forma do arroz. A farinha de arroz é uma excelente proposta. Por quê? Porque ela não possui o glúten na sua composição. Quem mais não possui, professora, esse glúten? O milho. O milho também não possui na sua composição, né? O glúten, na sua composição, o glúten. Então é importante que vocês saibam a diferença entre a farinha de trigo, né, que vocês já estão acostumados, que conhecem largamente, mas alguns possuem essa intolerância, logo eu posso estar utilizando outras coisas. O que mais que é possível ser utilizado? A fécula de batata. A fécula de batata é esse outro pozinho aqui, gente, ó. Também muito utilizado, né, em massas, posso utilizar para bolo, para pães, ok? Para fazer brioches. Um excelente tipo, né? A fécula de batata, ok? Posso estar utilizando também. Então, aqui, eu mostrei 2 pós brancos para vocês, somente para vocês compararem, ó. Essa aqui é da fécula e esse outro aqui é da farinha de arroz, tá? Farinha de arroz e fécula de batata.
Professora, o que mais que nós temos hoje? Aqui, gente, ó, aveia em flocos, né? Então, a aveia é importante que vocês entendam que a aveia é um excelente alimento também, em função da sua estrutura, o tipo de fibra existente na aveia, né? Essa aveia, ela vai retardar o esvaziamento gástrico, favorecendo com que haja uma redução da quantidade de glicose que vai cair para essa corrente sanguínea em função dessa estrutura que ela possui. É importante que vocês entendam que essa aveia, ela também está correlacionada em abaixar os níveis glicêmicos, em torno de 5% de pessoas que possuem colesterol, a hipercolesterolemia. Então ela sequestra sais de colesterol, né? Então, digamos que é um tipo de cereal que, digamos que é muito bem-vindo, né? Em função dessa riqueza, do que ela pode ocasionar de benefícios no nosso organismo. E ainda continuando nessa linha, nós temos também na linha de benefícios a farinha da banana verde. Não sei se vocês conhecem, né? A farinha da banana verde é um tipo de amido resistente. O que significa esse amido resistente? Significa que ao chegar no corpo, nós não teremos a enzima para fazer a quebra desse processo da hidrólise, né? Então agora, esse tipo de amido resistente de origem da banana do tipo verde, né, vai favorecer com que haja a fermentação bacteriana, produzindo ácidos graxos de cadeia curtas no intestino, que vai favorecer com que esse indivíduo ele possa ter um melhor processo do bolo fecal. Agora esse bolo será mais úmido, em maior tamanho, auxiliando, né, com que esses enterócitos do intestino, né, que são as células intestinais, elas possam se alimentar de forma adequada, que possa ter uma população benéfica de bactérias e não bactérias do tipo patogênica, né, como ocorre no processo da constipação, tá? Então, é excelente fonte prebiótico, nós chamamos a farinha da banana verde. O que mais que nós temos aqui, que é importante que vocês conheçam? O amaranto, tá? O amaranto é um outro tipo de cereal rico em proteína, rico em uma série de minerais e vitaminas, rico em proteína. Lembra que eu expliquei para vocês que os aminoácidos que existem entre o feijão e arroz, assim, o que falta em um, né, a lisina que falta em um, metionina que falta no outro, eles se completam quando eu coloco a porção de arroz com feijão? Lembra que eu falei isso para vocês? Agora, eu estou referindo ao amaranto. O amaranto, ele possui todos esses aminoácidos essenciais, tá? Só que veja bem, por ele ser um tanto mais complexo, então o tempo de vida útil dele que eu vou poder armazenar é menor quando comparado, por exemplo, com os meus cereais, com os meus arroz, os diversos tipos de arroz. O tempo dele vai ser menor de vida útil, tá? O que mais que nós dispomos, gente? É importante que vocês entendam também esse tipo de cornflakes, né? Eu acho que vocês conhecem, não é propaganda, ok? Então aqui não poderia ser qualquer outro tipo de marca, mas é importante que vocês saibam o seguinte, que provém do milho, que também é um tipo de cereal, né? E esse tipo de cornflakes, né? Ele vem sempre enriquecido com várias vitaminas. O tipo de milho utilizado, perceba que não é um milho do tipo transgênico, por ser um milho importado. A gente não vê aqui na etiqueta aquele T, né, de transgenia. Então, isto é, nós temos esse benefício de não ser um milho do tipo transgênico e enriquecido. Então, para pessoas, por exemplo, vegetarianas, que precisam de suplementação de vitamina B12, colocando isso como forma, estilo de vida, uma vez ao dia, durante a dieta, né? Tá recebendo fontes de vitamina B12 no consumo desse tipo de produto, tá? O que mais que é importante que vocês saibam? Nós temos também aqui, na verdade são biscoitos, né? Deixa eu apresentar para vocês, eu não sei se vocês conhecem, biscoitos de arroz, né? De farinha de arroz. Aqui junto nessa composição tem a lichia e a linhaça, tá? Mas é biscoito, a base aqui é biscoito de farinha de arroz, tá? Então, isso aqui nós temos para comercialização. E para quem que é esse tipo de produto, gente? Aqui é a pessoa que realmente não pode consumir alimentos que possuem o glúten na sua composição, né?
Então, aquelas pessoas, como eu já expliquei, a gliadina, ela acaba agredindo o sistema imune do indivíduo, né? Então, isso pode desencadear com que fique espesso as microvilosidades intestinais, favorecendo com que não haja a captação adequada de nutrientes no corpo da pessoa que possui intolerância. Então, aí tem que substituir. Então, isso aqui seria um dos substitutos que nós encontramos no mercado, ok? O que mais que nós temos? As linhas que eu acho que você já conhece, né? Temos o pão branco, né, gente? Esse pão branco aqui, minha filha adora esse sem a casca, né? Mas, na verdade, o adequado a gente sabe que é aquele integral, tá certo? Então, o integral por quê? Porque o integral possui fibra. O que vai acontecer? Vai retardar o esvaziamento gástrico. E essa fibra vai favorecer também o aumento do bolo fecal e o aumento do trânsito intestinal. Né? Então, assim, aqueles pães do tipo integral sempre vem com mais um tipo de fibra. Hoje a gente tem 12 grãos, hoje a gente tem de chia, tem, né, de diversos tipos. E esses grãos que são agregados na sua formulação, por vezes vem junto os dois tipos de fibra, a insolúvel e a solúvel na sua composição, favorecendo com que o corpo se beneficie dessas fibras, tá? Então é importante que os cereais, sempre quando possível, seja incorporado também com uma fonte de fibra, juntamente com uma fonte de fibra. Temos aqui também um outro tipo de pães, que é o pão sírio. Acho que vocês devem conhecer essa versão, né, do pão sírio. O pão sírio, ele não possui gordura na sua composição, né? E também uma quantidade maior de proteína quando comparado com esse tradicional pão de forma que nós conhecemos, tá? Com esse tradicional pão de forma. O que mais que é importante que vocês conheçam, gente? Que eu tenho aqui para vocês. Trouxe também para vocês, não sei se vocês conhecem, a pipoca do tipo artesanal, né? Então aqui, olha, é um milho não transgênico, né? É importante que a gente observe esse tipo de produtos. Temos também a canjica de milho, feita com açúcar de coco, essa aqui é a versão doce, né? Então também tem isso no mercado, né? Como fonte de milhos, que também fazem parte dos grupos dos nossos cereais, priorizando aí a pipoca isenta de transgenia em sua composição. O que mais que nós temos aqui, para que eu possa apresentar para vocês? A farinha. Essa aqui é a farinha feita com a goma da mandioca, tá? Então agora eu estou me referindo a um tubérculo, né? A um tubérculo que é fonte também de amido, tá certo? E foi retirado a goma. E esse aqui é um tipo de fibra também, ao qual eu chamo de fibra do tipo solúvel, tá? Aquela fibra que vai retardar o esvaziamento gástrico, favorecendo com que essa glicose caia na corrente sanguínea demorado, né? Demora um pouco mais, isto é, não vai aumentar os índices glicêmicos desse indivíduo. Então, em algumas regiões aqui do Brasil, existe a tendência do consumo dessa farinha, né? Perceba que ela é uma farinha do tipo granulada, né? Não sei se vocês conseguem observar, ela é do tipo granulada, tá? É diferente da nossa. Chama-se farinha, né, de tapioca, tá? Na verdade, é da mandioca, né? Lá eles chamam de farinha de tapioca, na região norte do nosso país. O que mais que eu tenho para apresentar para vocês aqui? Tenho também um brioche, né? O brioche, né? Aqui o nosso brioche. É um tipo de pão da culinária francesa, ok? É um pão macio, um pão feito com bastante ovos, bastante gordura, mas ele é muito fofo, muito cheiroso, né? Muito bonito, como vocês estão verificando, e chama-se brioche. O que mais que nós temos? Temos também o que os nossos vizinhos por vezes vendem. Ó, essa aqui é uma rosca, né? Uma vizinha agora na época da quarentena tem vendido, tá? Por vezes, somente lembrando que o grupo dos cereais, pessoal, eles fazem parte daquele grupo que fornece alta quantidade de energia na nossa dieta diária, tá? Realmente, o que a gente tem que consumir maior percentual no valor total das calorias do dia são de fontes de carboidrato, em torno de 50%, 55%, né? No entanto, para comer com cautela e sempre que possível colocar a fibra na sua composição, junto com uma fonte de fibra, tá? Porque faz toda a diferença quanto a esse esvaziamento gástrico. É importante também que vocês entendam o seguinte, tem muitas pessoas que gostam de consumir a farinha de tapioca.
né? Vocês sabiam que a farinha de tapioca, ela possui um índice glicêmico maior do que do pãozinho? Do que do brioche? Sabiam disso aí? Então, por vezes as pessoas acham, mas eu vou colocar a tapioca, né? Achando que a tapioca tem um índice glicêmico menor. Não. Então, assim, nós temos o grupo dos tubérculos, né? Que tem um índice glicêmico menor. Então, a batata doce, por exemplo, tem sim um índice glicêmico menor. É importante que a gente lembre disso aí. Mas o pão, ele tem em torno de 100, 101 índice glicêmico. E a farinha de tapioca, 115 aproximadamente. Ela é maior, né? Então é importante que vocês entendam isso. Professor, o que mais que é menor o índice glicêmico? As massas. Então agora os macarrões, né? Eles possuem menor índice glicêmico quando comparado com a versão do arroz. Tá? É importante que vocês entendam isso. Esse aqui é o modelo do tipo espaguete. Como eu expliquei para vocês em aula, nós temos os números, né? De acordo com os tipos, fusilli, espaguete, tem o massa fresca, talharim e por aí vai, né? Tem vários tipos, o pena, né? E hoje nós possuímos a versão de macarrão, né? Do tipo espaguete, feito com feijão preto, que é uma excelente relação. Por quê? Porque nós sabemos que o feijão, as leguminosas, elas possuem fibra na sua composição. Então a fibra junto com essa massa, que já possui um índice glicêmico menor quando comparado com o nosso arroz, como eu falei para vocês, e o grupo dos nossos pães, né? Então agora, junto com esse feijão preto, fica maravilhoso, fica muito bom, né? Porque infelizmente, mesmo as massas possuindo um índice glicêmico menor, as pessoas não possuem o hábito de consumirem a massa junto, por exemplo, com o feijão. Geralmente consome-se somente a massa, né? No caso aqui o macarrão, estou me referindo. Enquanto que quando você coloca a fibra junto na composição, fica uma mistura assim muito melhor, muito mais importante, o seu corpo agradece, ok? Pessoal, então assim, quanto à parte das massas que eu tinha para apresentar para vocês, é isso. Agora eu gostaria de apresentar uma preparação complementar da nossa aula de hoje. Nós iremos desenvolver uma receita rápida, será um bolo. Como que será esse bolo, professora? É um bolo tradicional? Não, eu trago novidade para vocês. Me acompanhem aqui, por favor. Então aqui, no meu liquidificador, eu já deixei a receita mais ou menos pré-selecionada, tá? Essa parte da aula não conta quanto as quantidades em gramas, somente medidas caseiras. Então, o que eu vou colocar aqui agora nesse meu bolo? Pessoal, anotem aí, por favor. Olha, é um iogurte do tipo integral, aquele natural, tá? Integral, sem sabor. Vou despejar aqui no meu liquidificador. Então, esse iogurte, pessoal, tá indo no lugar do meu leite, ok? Tá? No lugar do meu leite, ok? Vou colocar 3 ovos, ok? 3 ovos que eu já deixei separado. 3 ovos, o que mais? Uma xícara de fécula de batata. E uma xícara de farinha de arroz. E agora eu começo a bater, tá? Vou colocar mais coisa, ok? Eu vou iniciar. Pessoal, a receita solicita uma xícara de óleo. Eu acho muito. Então, o que eu faço? Eu coloco sempre menos. Olha a quantidade que eu coloco, tá? Então, digamos que é 2/3 de xícara de óleo nessa mistura. É a quantidade que eu costumo colocar. Não gosto de colocar todo esse óleo solicitado, não.
tem iogurte que vem assim, não vem tão grosso, né? Então fica mais fácil. Esse, eu não sei se secou a água, enfim. Quando ocorrer isso aí, a gente dá uma mexidinha e volta a bater. Pessoal, depois que colocar o fermento é a última etapa. Eu vou utilizar o auxílio de uma colher. Olha o estado da massa, gente. Que bonita a massa, tá? E agora eu vou colocar essa massa em uma assadeira que já foi previamente, né? Eu passei untada e polvilhada com trigo, tá? Despejo. E agora eu vou levar ao forno, ok? Vou levar ao forno. E pessoal, é assim, ó. Depois que a gente levou ao forno, né? Agora essa massa vai ficar aproximadamente 1 hora em fogo baixo no fogo, tá? E eu vou mostrar pra vocês qual foi o resultado dessa massa que eu já sei, obviamente já sei outro bolo, né? Quero mostrar pra vocês. Tcharam! Olha que bonito! Olha a estrutura que ficou essa porção do bolo, né? Consegue visualizar? Olha! Que bonito! Tá, gente? Bolão, né? É isso. Gente, era isso que eu tinha apresentado na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.